Em meio ao coração pulsante do bairro Jardim Europa em São Paulo, onde as mansões se erguem como monumentos de poder e fortuna, está a imponente residência de Isabel. Uma casa que reflete o luxo em cada detalhe dos mármores nas paredes, as janelas largas por onde o cenário urbano reluz com o brilho das luzes da cidade. Isabel, a poderosa dona dessa casa, é uma mulher acostumada ao controle e a todos os privilégios que o dinheiro pode comprar. No entanto, sob essa camada de luxo há uma desconfiança permanente que alimenta seu temperamento rígido e impiedoso. A chegada da jovem Mariana, empregada gentil e de origem humilde, desperta algo inesperado em Isabel. O vento balança as cortinas suavemente, acariciando o rosto de sua proprietária. Isabel está em seu escritório luxuoso tomando um café e olhando pela janela. O bairro é silencioso, com ruas largas e bem cuidadas, cercadas por árvores exuberantes e casas imponentes. As fachadas das mansões, de arquitetura moderna e sofisticada, falam de um luxo silencioso e uma riqueza sólida. Não há movimento nas ruas, apenas o eco do vento nas folhas. A casa de Isabel é uma delas. Dona Isabel caminha lentamente pelo corredor da mansão, os passos abafados pelo tapete macio, mas dentro dela, o silêncio parece ensurdecedor. A casa, cheia de móveis elegantes e quadros caros, agora parece um labirinto vazio. Cada movimento seu ecoa como uma lembrança dolorosa, como se os próprios corredores sussurrassem suas fraquezas, seus medos. Ela chega à grande janela panorâmica e olha para a cidade lá fora. São Paulo, com suas luzes brilhando como pequenas estrelas, parece tão distante, como se a cidade vivesse sua própria vida, alheia à solidão de Isabel. A escuridão começa a tomar conta da sala, mas suas mãos continuam a segurá-la. Ela se perde por alguns momentos, olhando para os prédios ao longe, para as ruas movimentadas, mas dentro de si, ela sente um vazio. Um vazio imenso. O que ela realmente tem? O que ela conquistou? A resposta não vem, mas o peso da pergunta é forte demais para ignorar. Ela vira-se para a cozinha, onde os empregados trabalham silenciosos, suas presenças tão pequenas diante da grandeza da casa. Ela os observa por um momento, mas logo desvia o olhar. Não é deles que ela precisa. O pensamento a leva até Pedro. Ela lembra que ele, com seu trabalho e sua competência, sempre está ocupado. Ele nunca parece ter tempo para mais nada. Ele é um executivo, sempre correndo atrás dos próprios compromissos. E ela fica aqui, sozinha. A casa, grande e fria, cheia de objetos valiosos, mas sem vida. Ela sente uma ponta de dor, uma raiva silenciosa, por tudo o que ele não percebe. Com um suspiro, ela decide ir até ele. Caminha em direção ao escritório, seus passos ainda abafados, como se quisesse evitar qualquer som, qualquer distração. Ela sabe que a conversa será curta, mas talvez, só talvez, ela consiga algo. Alguma conexão. Uma palavra, um olhar que mostre que ainda há algo entre eles. Ela entra no escritório, onde Pedro está sentado, imerso em papéis e mais papéis. Ele ergue os olhos quando ela entra, mas não há surpresa no olhar dele. Ele já a esperava, mas não da forma que ela desejava. Ele sorri, mas é um sorriso distante, quase automático. Isabel, você está bem? O que houve? Ele pergunta com a voz cansada, como se suas palavras não saíssem do fundo do peito. Ela se aproxima lentamente, sentindo o peso do silêncio entre eles. A conversa que deveria ser natural, confortável, agora parece uma formalidade. Algo já distante. Eu só queria saber como você está, ela responde, tentando parecer calma, mas suas palavras falham em esconder o que realmente sente. Ela não espera uma resposta que mude algo, mas precisa perguntar. Precisa ouvir, mesmo que seja só para confirmar o que já sabe. Pedro olha para ela, e o silêncio entre eles cresce, como uma parede que se ergue lentamente, separando-os mais e mais. Você sabe. Estou bem. Não há muito o que dizer. O trabalho tem sido difícil, mas é assim todos os dias. E você? Ele diz, tentando desviar o foco da conversa, como se a resposta de Isabel fosse suficiente para quebrar o gelo.
Ela observa seu rosto, seu semblante cansado. Ela sabe que ele está falando a verdade, mas não é o que ela quer ouvir. Ela não quer ouvir sobre o trabalho dele, sobre os papéis que ele precisa assinar. Eu só não sei mais como lidar com isso, ela diz baixinho, quase como se estivesse falando para si mesma, mas espera que ele ouça. Eu me sinto tão sozinha. Todo esse luxo, toda essa casa, mas nada disso preenche. E você? Você está tão distante, Pedro. Tão ocupado. Eu fico aqui, esperando algo que nunca vem. Ela olha para ele, tentando encontrar algo, uma reação, qualquer coisa. Mas ele apenas suspira, vira-se para os papéis na mesa, e diz, sem levantar os olhos: Isabel, você sabe que eu não sou bom com isso. Com palavras, com sentimentos. Eu tenho que trabalhar. Isso é o que eu posso oferecer. Desculpe. Ela se levanta devagar, sem dizer mais nada, sem esperar nada. Olha uma última vez para Pedro, que já voltou à sua rotina. Com um suspiro pesado, ela sai do escritório, deixando-o sozinho, tão alheio a tudo o que ela sente. Na imensidão da mansão, onde o brilho do ouro e os lustres de cristal refletem uma beleza que beira a perfeição, Dona Isabel caminha com passos firmes pelos corredores de mármore. Cada cômodo da casa exala luxo e poder, mas, dentro dela, algo parece ausente. Ela é a dona do lugar, acostumada a dar ordens, a controlar tudo e todos ao seu redor. Uma mulher que tem tudo, mas que não sabe o que fazer com tudo aquilo. Seus olhos, que já foram brilhantes, agora se mostram nublados, como se o peso da desconfiança em relação ao mundo a tivesse enfraquecido de alguma forma. Agora o som do vento que entra pela janela da mansão parece ser o único som que quebra o silêncio daquela casa. Isabel, agora adulta, está parada diante da janela, seu olhar fixo na cidade que nunca dorme. Mas, enquanto ela observa, seu pensamento a leva para longe. Um lugar distante, onde o sol ainda parecia brilhar, mas já não havia mais felicidade. Ela se lembra da juventude de sofrimento, desespero e dor, quando tinha apenas 16 anos. A casa onde cresceu não era como esta mansão, cheia de luxo e ostentação. Era uma casa modesta em um bairro simples, onde as paredes não exalavam riqueza mas sim a dureza de um pai autoritário e cruel. Seu pai, um homem de temperamento feroz que acreditava que o mundo girava apenas ao seu redor. Ele não tolerava fraquezas nem erros. E quando Isabel cometera o erro de se apaixonar por um jovem de um mundo completamente diferente daquele que seu pai Sérgio idealizou, ela sabia que sua vida jamais seria a mesma. Ela sente o peso da lembrança como se as paredes de sua mente fossem as mesmas paredes da casa onde cresceu. Seu pai a olhou como se ela fosse uma vergonha para ele, um reflexo de algo que ele não poderia controlar, e isso o enfurecia como a um vulcão. Mas o pior não foi a dor no olhar dele, e sim o olhar de sua irmã mais velha, Carmen. Carmen sempre com aquele sorriso frio que nunca parecia genuíno. Ela sempre foi a preferida de seu pai. Sempre foi a que fazia o que ele queria e atendia todas suas vaidades. Enquanto Isabel vivia um drama interno, seu olhar fixo na porta de casa, sem saber para onde ir, Carmen, sua irmã mais velha, observava tudo de um canto, silenciosa, com um sorriso disfarçado de preocupação. Carmen sempre teve uma vida diferente da de Isabel. Desde cedo, ela foi criada para ser a perfeita filha. A que obedecia, a que não questionava, a que usava seu charme e a sua beleza para conquistar tudo o que queria. Carmen era a filha que seu pai sempre sonhou ter. Aquela que, de alguma forma, sempre se ajustava às expectativas dele, que sempre fazia o que era certo para ele. Mas Isabel nunca se encaixou. Isabel sempre foi mais livre, mais intensa, mais apaixonada. Ela não sabia como fazer para agradar a todos ao seu redor. A sua forma de ver o mundo, a sua alma inquieta, parecia ser uma ameaça constante para Carmen. Era como se o brilho de Isabel, sua ousadia, sempre eclipsasse a vida perfeita que Carmen tentava construir. E a inveja começou a crescer. Enquanto Isabel se entregava ao seu primeiro amor, Carmen observava com o olhar frio de quem não via o romance como uma promessa de felicidade, mas como uma ameaça. Isabel não se casaria com aquele jovem, ela sabia. Mas o amor de Isabel representava para ela a fuga, o sonho de algo maior,
algo mais que os simples objetos de desejo e os bens materiais que Carmen tanto buscava. Carmen, mesmo sendo mais velha, sempre teve a sensação de que seu lugar no coração do pai estava ameaçado pela presença de Isabel. Ela nunca foi uma mulher com grandes sentimentos. Tudo para ela era uma questão de status, de como ser admirada, de como conquistar os olhos do pai, de como ser a mais desejável. E Isabel sempre foi o reflexo de tudo o que Carmen não conseguia ser. Carmen não tinha a capacidade de olhar para Isabel com compaixão, apenas com ressentimento. Ela via na irmã uma rival. Uma rival que, para ela, nunca deveria existir. A naturalidade com que Isabel se entregava à vida, ao amor, ao mundo, parecia uma afronta ao que Carmen havia construído até então. Uma fachada perfeita, uma vida sem falhas. E foi nesse contexto, em uma noite chuvosa, quando a verdade sobre Isabel veio à tona, que a verdadeira face de Carmen se revelou. Quando Isabel descobriu que estava grávida, Carmen não ficou surpresa. Ela já sabia. Na verdade, Carmen nunca duvidou da fragilidade da irmã. Ela sabia que Isabel era vulnerável e que, de alguma forma, isso poderia ser a chave para derrubá-la. O brilho do amor de Isabel, que a fazia querer seguir em frente, era algo que Carmen jamais conseguiria alcançar. Ela não entendia o que era esse tipo de amor puro, esse amor genuíno que vinha do coração, e por isso, o via como algo irracional, perigoso até. E foi nesse momento, quando Isabel tentou contar ao pai sobre o filho que estava esperando, que Carmen decidiu agir. Para ela, o melhor seria acabar com isso. Para ela, o destino da irmã não poderia ser algo que abalasse o equilíbrio da casa. A noite em que Carmen traiu a própria irmã foi marcada por um sorriso frio e calculista. Ela sabia que, ao revelar a verdade ao pai, teria a oportunidade de tomar o lugar que ela sempre sonhou. O lugar de Isabel. Era mais do que uma simples traição. Era uma tentativa de conseguir o que nunca teve. Pai, a tonta da Isabel está grávida. Carmen disse, com um tom de voz que não deixava espaço para dúvidas. Ela falava com um misto de desprezo e prazer. E não sei o que ela estava pensando, mas isso vai nos arruinar. O olhar de Carmen não era de preocupação. Não era de compaixão. Era de frieza, como quem deseja ver a queda do outro para se manter no topo. Ela sabia que, com aquela revelação, a vida de Isabel tomaria um rumo irreversível e seria expulsa de casa, pois ela sabia que o pai, que sempre fora tão exigente e impiedoso, jamais perdoaria a irmã. Ela viu o brilho de frustração e satisfação nos olhos do pai quando ele tomou a decisão. A expulsão de Isabel de casa não foi uma decisão tomada com raiva ou tristeza, mas sim com uma frieza impessoal, como se ele estivesse apenas resolvendo um problema. E para Carmen tudo aquilo era apenas um jogo. Ela sabia que o papel de vítima seria de Isabel e ela, Carmen, seria a heroína. Ela estava finalmente recebendo a recompensa por ser a filha que obedecia, a filha que nunca desafiava as regras, a filha que fazia o que seu pai queria. Carmen observava o sofrimento de Isabel com uma satisfação disfarçada de preocupação. Ela não entendia a dor da irmã, não entendia a tristeza de ser rejeitada. Para ela tudo aquilo era apenas uma oportunidade. Isabel, com seus olhos cheios de lágrimas e de desespero, estava prestes a ser expulsa de casa. Mas Carmen sentia que havia vencido. Ela se sentia no controle agora, como se finalmente tivesse alcançado o que tanto desejava, ser a única filha que importava. A única que merecia a atenção. E tudo isso, apenas porque ela tinha conseguido tirar de Isabel sua liberdade. Isabel lembra claramente daquele dia. A chuva lá fora batia forte nas janelas, mas nada era mais forte que a tempestade que se formava dentro de sua casa. Ela tinha acabado de descobrir que estava grávida e seu coração, embora cheio de medo, também estava cheio de amor por aquele bebê. O amor proibido que gerou aquela criança não era algo que ela se envergonhasse. Era algo sincero, algo real. Mas na casa onde ela vivia, o amor não era algo permitido. Ela sabia que seu pai jamais aceitaria. Foi naquele dia que Carmen, com seu olhar enviesado e seu sorriso cúmplice, atraiu com requintes de maldade. Ela foi até o pai e delatou a irmã. Pai, você não sabe o que está acontecendo com a Isabel. Carmen disse, sua voz cheia de veneno, como se quisesse vingar-se da irmã por algo que ela, Carmen, nunca havia feito. O quê? O que está acontecendo com sua irmã? O pai de Isabel, com a voz rouca e ameaçadora, se aproximou, seus olhos já em chamas. Carmen, com os olhos brilhando de uma malícia que Isabel jamais imaginou que sua irmã pudesse ter, revelou tudo. O rosto de Isabel se congelou ao ouvir aquelas palavras. Ela sabia que o destino estava selado.
O pior de tudo não era o pai, era saber que Carmen, a irmã que ela sempre quis proteger, a havia entregado. A traição de Carmen cortou mais fundo do que qualquer castigo que seu pai pudesse dar. Ela está grávida. Não sei o que ela estava pensando, mas ela arruinou nossa reputação. Vai ser a vergonha de nossa família. Carmen disse com uma frieza que só alguém tão amargurado poderia ter. O pai de Isabel a olhou com desprezo. O ódio nos olhos dele era inconfundível. Não havia mais espaço para palavras, apenas para a punição que ele julgava ser necessária. O estalo da porta sendo aberta e fechada ressoou como um julgamento final. Você vai sair de casa. Agora. O pai de Isabel disse com uma voz que não admitia contestação. Ele já havia tomado sua decisão, e não havia espaço para explicações ou desculpas. Isabel ficou ali paralisada, olhando para o homem que deveria protegê-la e que em vez disso a abandonava. O olhar dele não era de preocupação, não havia raiva, apenas uma frieza imensa. Ele não queria saber de quem era o pai da criança, ele não queria saber da história do amor que tinha nascido ali. Para ele ela era apenas uma vergonha, e esse erro, essa falha, não poderia ser tolerada. Ele não via uma filha, mas sim um reflexo de sua própria falha. E Isabel não era mais útil para ele. Isabel tentou dizer algo, tentou justificar, mas as palavras morreram em sua garganta. O som da porta batendo atrás de si ecoou por toda a casa, e foi naquele momento que ela soube que o que ela mais temia estava acontecendo. Ela seria expulsa de casa sem ter para onde ir. O frio que tomou conta de seu corpo foi mais intenso do que qualquer palavra. Mas o mais doloroso foi ver Carmen, que observava tudo de longe com um sorriso que não tinha qualquer traço de empatia, apenas uma satisfação cruel. Você não vai ter mais nada. Nada, Isabel. Carmen disse, com uma voz que cortava como faca. Isabel pegou suas poucas coisas e, sem saber para onde ir, saiu de casa. O peso da culpa, da vergonha, das acusações, tudo parecia pesar em suas costas enquanto ela caminhava pelas ruas chuvosas. Ela, jogada na rua, estava sozinha agora. A cidade de São Paulo nunca pareceu tão imensa, tão indiferente e fria, como na noite em que Isabel foi expulsa de casa, sem rumo, sem amparo, sem abrigo. Ela olhou ao redor e viu apenas o vazio. As luzes da cidade pareciam zombar dela enquanto ela tentava encontrar um abrigo, qualquer lugar onde pudesse se esconder da dor, da vergonha. Não havia mais casa, não havia mais proteção, não havia mais a segurança do lar. Só restava a rua e a escuridão que envolvia sua alma. Com o corpo cansado e a mente atormentada, Isabel vagou por horas sentindo o peso da humilhação e da perda, até que finalmente encontrou uma casa velha e abandonada. O edifício, com suas janelas quebradas e paredes mofadas, parecia um reflexo do que restava de sua vida. A porta estava entreaberta, como se estivesse esperando por ela. Não havia escolha. Era ali que ela teria que dormir, ali que ela teria que tentar recomeçar, mesmo sabendo que a cidade, a vida e o mundo pareciam não se importar. O cheiro de mofo e a penumbra da casa a envolveram assim que entrou, e o silêncio dentro daquelas paredes desmoronadas parecia gritar como se o próprio lugar estivesse morrendo. Ela se arrastou para o chão, sentando-se perto de uma janela quebrada onde a luz da lua mal iluminava o que antes seria um espaço acolhedor. Ali, na solidão de seu novo refúgio, Isabel chorou. 9 meses depois, em uma noite chuvosa, quando uma tempestade com raios e trovões parecia refletir a turbulência dentro de Isabel, a dor do parto se transformou em um milagre. Entre suspiros e lágrimas, ela deu à luz uma linda menina, uma pequena vida que iluminou a escuridão daquele momento. O choro da criança ecoou como a promessa divina. Isabel olhou para a filha nos braços e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma luz brilhar dentro de dela. Ela a nomeou Ana, pois naquele instante Ana se tornou a razão da sua existência, a luz do seu coração, sua única razão para viver. A pequena Ana a fez acreditar no ser humano outra vez. Isabel a segurava nos braços com carinho, tentando manter alguma esperança de que poderia protegê-la. Apesar da miséria, da dor e da falta de tudo, ela se agarrava a essa única razão para viver, sua filha. As mãos pequenas de Ana se apertavam em seu colo, e os olhos inocentes da menina, ainda sem entender o mundo cruel ao seu redor, davam-lhe um motivo para seguir. A criança era a única coisa pura que restava na vida de Isabel. A única coisa que ela ainda podia amar. Mas, naquele lugar sombrio, naquela casa abandonada, o destino tinha outros planos. A noite estava densa, o vento uivava nas frestas das janelas quebradas, e a escuridão parecia se aprofundar a cada segundo. Isabel, exausta e devastada, conseguiu adormecer com sua filha em seus braços,
sem saber que aquele momento de descanso seria interrompido de forma brutal. Era quase meia-noite quando os passos pesados começaram a ecoar do lado de fora da casa. Isabel acordou com um sobressalto, o coração disparado. Ela não sabia o que era, mas seu instinto de mãe a alertou para o perigo. Ela abraçou ainda mais sua filha, tentando protegê-la daquilo que sabia que não podia impedir. Os passos se aproximaram. O som das vozes masculinas era abafado, mas claro o suficiente para que Isabel soubesse que algo estava errado. Ela não tinha forças para fugir, não tinha como se proteger. A casa velha, com suas paredes frágeis, era um cárcere, não um abrigo. Não havia aonde correr. De repente, a porta foi arrombada. Os homens entraram, suas silhuetas grandes e ameaçadoras se destacando na penumbra. Isabel se encolheu no canto da sala, segurando sua filha com mais força. Mas os bandidos não se importavam com sua dor, com seu medo. Eles tinham um objetivo, e esse objetivo era tirar de Isabel o que restava de sua dignidade. Saia daí, mulher. Uma das vozes ordenou, com um tom ríspido e impiedoso. Isabel, tremendo, tentou se levantar, mas as pernas estavam fracas, seu corpo todo dolorido e desorientado. Ela não sabia o que fazer, não sabia como reagir. Ela só tinha uma coisa em mente: sua filha. Ela apertou Ana contra o peito, buscando dar-lhe algum consolo, alguma segurança. Por favor, não. Isabel implorou, sua voz quebrando em desespero. Mas os homens não ouviram. Eles estavam ali apenas para levar o que queriam. A mão de um dos bandidos alcançou a criança. Isabel tentou gritar, tentou lutar, mas o pânico a paralisou. Solta minha filha. Ela gritou, mas foi em vão. O bandido segurou Ana com força, arrancando-a dos braços de Isabel. A pequena menina, ainda com os olhos cheios de confusão e medo, soltou um grito, mas foi rapidamente silenciado pelos braços brutais que a seguraram. Isabel tentou se levantar, seu coração parecia querer sair do peito, mas suas forças não eram suficientes. Ela ouviu os passos dos bandidos, a risada cruel de um deles, enquanto a pequena Ana era levada para fora. Era como se o chão tivesse desmoronado debaixo de seus pés. Isabel ficou ali, sozinha, com os olhos cheios de lágrimas, sentindo um vazio tão grande que parecia consumir tudo dentro dela. O que você fez? Ela sussurrou para si mesma, com a voz rouca e cheia de dor, sabendo que não tinha feito nada para evitar aquela perda. Ela não tinha mais sua filha. Não havia nada que pudesse fazer para recuperá-la. A escuridão daquela casa parecia engolir Isabel por completo. Ela estava completamente sozinha, sem ninguém. E naquele momento, a dor de perder sua filha era mais forte do que qualquer coisa que ela já tivesse experimentado. O vazio que se abria em seu peito era absoluto, como se sua alma tivesse sido arrancada junto com Ana. E naquela noite, na casa abandonada, com o som das ruas de São Paulo como único eco ao redor, Isabel chorou. Chorou por tudo o que havia perdido, por tudo o que nunca teria, e principalmente, por sua filha, que ela nunca mais veria. E ali na juventude de Isabel, em meio à dor e ao abandono, que nasceu uma mulher diferente. Uma mulher que não confiava em mais ninguém, pois quem a devia proteger, seu pai, a abandonara grávida carregando um filho no ventre. Uma mulher que aprendeu a viver sem amor, sem esperança, sem o calor de uma família. No fundo, Isabel sabia que o vazio que ela sentia dentro de si era mais do que o passado perdido. Era a perda de tudo o que um dia pensou que poderia ter. Uma família, um lar, um amor verdadeiro. E, mesmo com a vida à sua frente, ela não sabia como preencher aquele vazio. Ela entra na sala de estar, um espaço imenso, decorado com obras de arte de valor incalculável, mas algo está prestes a mudar ali. Hoje, uma nova empregada começa a trabalhar na mansão. Isabel já ouviu falar dela. Uma jovem chamada Mariana, que precisa desesperadamente de um trabalho. Isabel sente um leve desgosto por esse tipo de gente, pessoas comuns, simples, mas ao mesmo tempo sente um certo fascínio pela fragilidade que elas carregam. Para ela, essas pessoas são peças que devem ser manipuladas, controladas e descartadas quando não servem mais. O som dos passos da empregada ecoa pelo corredor. Ela entra na sala com um olhar tímido, quase como se estivesse entrando em um mundo desconhecido. Sua beleza é simples, mas encantadora. Mariana é jovem, de feições delicadas, com uma pele pálida que denuncia o sofrimento de uma vida difícil. Seus olhos, no entanto, refletem uma força silenciosa, como se, mesmo na dor,
ela ainda tivesse algo dentro de si que não podia ser quebrado. Ela se aproxima de Isabel com um sorriso tímido, mas Isabel, com seu olhar implacável, observa-a com frieza. Você é a nova funcionária, não é? Pergunta Isabel, a voz seca, sem interesse, mas com uma firmeza que deixa claro quem é que manda ali. Mariana, com um sorriso que tenta esconder sua ansiedade, responde, balançando a cabeça afirmativamente. Sim, senhora. Meu nome é Mariana. Estou aqui para ajudar com o que for necessário. Isabel a observa por um momento, como se estivesse avaliando cada palavra, cada gesto. O sorriso de Mariana é genuíno, mas há algo de diferente nela. Isabel não consegue entender direito o que é, mas sente uma desconfortável intuição sobre a jovem. Ela não se encaixa. Não é como as outras que já passaram pela casa, aquelas que se tornam invisíveis com o tempo, servindo apenas para atender suas vontades. Mariana tem algo que a faz ser diferente. E isso, por mais que ela tente não admitir, a incomoda. Mariana. Isabel repete o nome dela, como se o estivesse testando. Espero que entenda que aqui as coisas funcionam de uma maneira muito clara. Tudo tem um lugar e um horário. Não há margem para erros. Você está aqui para servir, e é isso o que se espera de você. Mariana engole em seco, mas mantém a postura. Ela sabe que precisa manter a calma, que esse é o seu trabalho e que não pode fazer nada que atraia mais a ira de sua patroa. Ela respira fundo e responde, a voz suave, mas com uma leve tremor. Entendo perfeitamente, senhora Isabel. Pode contar comigo para o que for necessário. A expressão de Isabel não muda. Ela observa mais uma vez, sem sorrir, e a sensação de desconforto em seu peito só aumenta. Algo nela desperta a curiosidade de Isabel, mas ela não sabe ao certo o que é. Não quer saber. Mariana é apenas mais uma peça no quebra-cabeça de sua vida, mas algo ali se move em uma direção inesperada. Enquanto Isabel caminha para o outro lado da sala, seus pensamentos começam a girar. A mansão, com seu luxo e frieza, já não oferece mais prazer a ela. O que antes parecia ser o cenário perfeito para uma vida de controle agora a sufoca. O vazio da casa parece estar refletindo o vazio de sua própria existência. Mas, ali, naquele momento, em meio àquela empregada simples, algo parece quebrar o ritmo mecânico de sua rotina. Algo que ela não pode controlar. E isso a inquieta. Isabel se vira, mais uma vez olhando para Mariana, que agora arruma algumas coisas na mesa, alheia à intensidade da observação que recebe. Um silêncio pesado toma conta do ambiente, mas a tensão entre elas é palpável. Cada uma no seu mundo, mas ambas, de alguma maneira, cruzando-se em um ponto que nenhuma delas esperava. Na luxuosa mansão onde o ouro se encontra com a frieza de sua dona, duas vidas que nunca deveriam se cruzar começam a se entrelaçar em um momento que mudará tudo. Isabel sente uma onda de cansaço, mas também uma necessidade de saber mais sobre Mariana. Ela não pode admitir, mas sente que o destino, ou algo além de sua compreensão, está começando a mexer com as peças que ela sempre controlou tão bem. Como se a própria casa, com toda sua opulência, estivesse começando a desmoronar diante de uma fragilidade que ela nunca imaginou ter que enfrentar. O que virá desse encontro entre essas duas mulheres? Isabel não sabe, mas algo dentro dela começa a se mexer e isso a deixa angustiada. Ela, que sempre teve o controle de tudo, agora começa a sentir que o controle, talvez, tenha escorregado por entre seus dedos. E ela não gosta nada disso. A história de Mariana começou muito antes desse dia. Ela cresceu em um lugar sombrio, onde os sorrisos eram raros e a dor parecia ser a única constante. O velho orfanato em que passou a infância era um lugar de sombras, onde o frio das paredes era apenas rivalizado pela frieza nas mãos daqueles que deveriam cuidar dela. Abusos, humilhações e a fome eram companheiros diários, e cada dia parecia uma luta por sobrevivência, sem a promessa de que um amanhã melhor viria. Mariana cresceu em meio ao desespero, observando outras crianças se apagarem aos poucos, sem o calor de um abraço ou a esperança de um futuro. Ela era apenas uma menina, mas a dureza da vida fez com que ela amadurecesse rápido. Não havia paz para consolá-la, não havia conforto, e muito menos sonhos que parecessem alcançar a realidade. Tudo o que ela sabia era que tinha que seguir, mesmo que o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Mas tudo isso mudou quando Teresa, uma mulher forte e de coração generoso, decidiu adotar Mariana. Teresa, que havia sido uma jovem valente, disposta a enfrentar qualquer desafio da vida, viu algo em Mariana que ninguém mais conseguia enxergar.
Com a morte de seu marido, Teresa se viu sozinha, mas nunca deixou de acreditar que poderia oferecer algo de bom a alguém. Agora, já viúva e debilitada pela idade, Teresa vivia em uma cadeira de rodas, morando em um bairro simples e esquecido da periferia de São Paulo. O que restava da sua juventude eram as cicatrizes que a vida deixará, tanto nas suas próprias mãos quanto nas mãos da filha que ela escolhera. Mas apesar de tudo, Teresa era a rocha firme sobre a qual Mariana se apoiava. Sua casa, pequena e modesta, era uma mistura de lembranças de um passado sofrido e o pouco de felicidade que conseguiram construir juntas. Havia amor ali, apesar das dificuldades. No entanto, a maior preocupação de Mariana, ainda jovem, era a saúde de sua mãe. Ver Teresa na cadeira de rodas, sua saúde se deteriorando aos poucos, fez com que Mariana carregasse o peso da responsabilidade em seus ombros. A pressão de cuidar de sua mãe e de garantir que ela tivesse o mínimo de conforto se tornava cada vez mais intensa. Mas, para Mariana, cada sorriso de Teresa, cada olhar cheio de amor, fazia tudo parecer suportável. Mesmo com a luta diária para sobreviver, ela sabia que ao olhar para sua mãe, ela ainda tinha algo para se agarrar. No fundo, Mariana sabia que ela não era mais aquela menina abandonada do orfanato. Ela tinha uma família, tinha Teresa, mas o medo de perdê-la era o fantasma que a acompanhava dia após dia. Teresa, com sua saúde fragilizada, sabia o quanto estava limitada. Ela não queria que Mariana sentisse o peso da culpa, mas não podia evitar ver em seus olhos o sofrimento. E, mesmo nas limitações de seu corpo, Teresa ainda era a mãe que ensinava, que dava amor incondicionalmente, mesmo quando sua própria vida estava se esvaindo. O medo de perder sua mãe, de ver Teresa desvanecer, era a maior batalha que Mariana enfrentava agora. Ela se sentia impotente diante da doença, mas prometeu a si mesma que faria tudo para que Teresa tivesse o melhor, mesmo que isso significasse lutar contra um destino que parecia implacável. Em um dia que parecia ser como qualquer outro na mansão, o ambiente estava calmo, quase sereno, com o brilho dourado das lâmpadas refletindo nas superfícies de mármore, criando uma atmosfera de luxo que quase parecia irreal. Mariana, já acostumada com a rotina da casa, se movia silenciosa e eficiente pelos corredores. O trabalho na mansão de Dona Isabel já era uma parte de sua vida, um espaço onde ela tentava encontrar seu lugar, mesmo que se sentisse distante de todos ali. A patroa, embora severa e distante, nunca tinha mostrado sinais de desconfiança, mas isso estava prestes a mudar. Depois de meses de trabalho duro, Mariana foi chamada, de forma urgente, para a despensa da casa. O tom da voz da governanta, que a chamou, não deixou margem para dúvidas. Algo estava errado. Mariana seguiu rapidamente pelos corredores imponentes da mansão, seu coração acelerado, sem entender o que poderia estar acontecendo. O som de seus passos ecoava nas paredes luxuosas, mas, à medida que se aproximava da despensa, o ar parecia se tornar mais pesado, carregado de tensão. Quando entrou, foi imediatamente recebida pela visão de Isabel, a patroa, que estava em um estado de fúria. Seus olhos estavam arregalados de raiva, e sua postura rígida e autoritária não deixava espaço para dúvidas. Isabel estava furiosa, quase descontrolada, como se tivesse perdido toda a racionalidade. O rosto dela estava vermelho, os lábios tremiam, e sua voz, geralmente calma e controlada, agora estava carregada de um grito que cortou o ar, como uma lâmina afiada. "Foi você, você me roubou Mariana!" Isabel gritou, sua voz reverberando na grande despensa. "Eu sei que foi você. Não há como ser outra pessoa." Mariana parou, chocada, os olhos arregalados, tentando compreender o que estava acontecendo. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. A acusação era absurda, e ainda assim, o olhar de Isabel não deixava dúvidas sobre o que ela acreditava. "Roubar o quê, Dona Isabel? Eu não entendo." Mariana tentou falar, sua voz baixa, mas trêmula. Ela sentia um nó apertado na garganta, um medo crescente que começava a tomá-la por completo. "Não se faça de sonsa," Isabel continuou, avançando na direção de Mariana. "A joia. O anel que ganhei do meu marido naquela viagem que fizemos à Europa. Ela sumiu, e você foi a última pessoa a tocar nela. Agora me diga, onde está?" Mariana ficou paralisada, o choque transformando-se em uma onda de confusão. Ela não sabia do que Isabel estava falando. Não tinha tocado em nenhuma joia. A tensão no ambiente crescia, e Mariana sentia-se sufocada, as palavras presas em sua garganta.
Ela não conseguia entender como tudo aquilo estava acontecendo. Dona Isabel, eu não toquei em nada. Eu nunca faria isso. Não tem nada de valor aqui que eu precise roubar. Mariana tentou justificar, mas as palavras saíam mais fracas do que gostaria. Ela sabia que a raiva de Isabel não daria espaço para uma explicação. Não venha com essa mentira. Eu vi você na sala na noite passada, com as mãos sujas. E agora, a joia desapareceu. Como você explica isso, Mariana? Isabel acusava, suas palavras afiadas como facas. O desespero e a raiva estavam estampados em seu rosto, e seu olhar, agora, era cheio de desprezo. Mariana sentia o calor das lágrimas ameaçando sair e rolar por seu lindo e suave rosto, mas não queria mostrar fraqueza diante de Isabel. O peso da acusação era esmagador, e ela sabia que, com a fúria que a patroa estava demonstrando, suas palavras não seriam ouvidas. A mansão, antes tão silenciosa e imponente, parecia agora um campo de batalha, com Isabel gritando e Mariana se defendendo em vão. A sensação de injustiça, de impotência, crescia dentro de Mariana, mas ela não sabia como reverter aquela situação. Isabel se aproximou ainda mais, os olhos fixos em Mariana, como se estivesse buscando algo. Alguma reação, algum sinal de culpa. Mas o que ela via, apenas, era uma jovem com o rosto pálido, as mãos trêmulas, uma expressão de confusão misturada com medo. Eu vou chamar a polícia, Mariana, Isabel disse, sua voz agora mais fria, cortante. Você vai pagar por isso. Não vou permitir que ninguém me roube dentro da minha própria casa. Mariana sentiu o peso das palavras de Isabel como se tivesse sido atingida por um soco no estômago. Ela sabia que estava sendo acusada injustamente, mas, diante da fúria da patroa, não conseguia imaginar como poderia provar sua inocência. A mansão, que antes parecia ser um refúgio distante de sua vida anterior, agora se transformava em um pesadelo do qual ela não sabia como escapar. A tensão no ar era palpável, e as palavras de Isabel ecoavam nos ouvidos de Mariana como um grito, um pedido de justiça que, naquele momento, parecia e a atmosfera na despensa estava insuportavelmente tensa. Isabel, tomada pela raiva, avançou sem pensar, sua mão cortando o ar com violência. O olhar em seus olhos era de uma fúria que a impedia de ver qualquer coisa além de sua acusação. Sem dar chance para Mariana reagir, ela agarrou a gola do uniforme de empregada. Com um movimento brusco, começou a arrancá-lo, a tensão entre as duas mulheres crescendo a cada segundo. Mariana, atônita e desesperada, tentava se esquivar, tentando se proteger com as mãos trêmulas, mas a força de Isabel era esmagadora. Pare! Por favor, implorava, tentando entender o que estava acontecendo, sentindo o peso da humilhação e da dor ao ser tratada daquela maneira. Mas Isabel não parava, o gesto se tornando cada vez mais implacável. Foi então que, no momento em que o uniforme de Mariana foi retirado, Isabel parou abruptamente. Algo a fez congelar no lugar. Seus olhos, que antes estavam cheios de raiva, agora estavam fixos, paralisados, em uma visão que a deixou sem palavras. No peito de Mariana, por baixo da roupa, estava um pequeno sinal, uma marca, algo que Isabel reconheceu imediatamente. Era o mesmo símbolo que ela carregava em sua própria pele, um pequeno e discreto desenho, uma cicatriz quase imperceptível que tinha sido um segredo de sua própria infância. E mais ainda, a mesma marca que ela vira em sua filha, Ana, antes de sua trágica perda. O coração de Isabel pareceu parar por um momento. O mundo ao redor dela se silenciou, e ela se viu, sem querer, diante de uma verdade que jamais imaginara. Aquela marca que tinha sido um símbolo de dor e perda para ela, agora estava diante de seus olhos em Mariana, uma jovem que, até aquele momento, ela nunca tinha dado outra atenção senão a desconfiança e desprezo. Como isso é possível? Isabel murmurou, a voz agora frágil e cheia de incredulidade. Ela ficou ali, imóvel, sem saber o que fazer com aquela descoberta repentina. A raiva desapareceu momentaneamente, substituída por uma onda de confusão e medo que tomou conta dela. Quem é você? Ela perguntou, quase sem entender a própria voz. Mariana, ainda com o peito desnudo, olhou para Isabel, seus olhos cheios de confusão e desespero, mas também uma pequena centelha de esperança. Ela não sabia como, mas sentia que algo grande estava acontecendo. Algo que poderia mudar tudo. Eu não entendo, Dona Isabel, respondeu Mariana, a voz embargada. Eu nunca vi você antes. Como poderia saber o que é isso?
Ela estava tão perdida quanto Isabel, mas as palavras saíam de sua boca como um grito silencioso por respostas. Isabel, ainda sem acreditar no que estava vendo, deu um passo para trás, sua mente tentando processar o que estava acontecendo. Era como se, naquele instante, todas as peças de sua vida, de sua dor e de sua perda, começassem a se encaixar de uma forma que ela jamais imaginara. A conexão entre elas, entre aquela marca e a memória de sua filha perdida, estava clara e irreversível. E, sem saber porquê, Isabel sentiu seu coração apertar, como se uma chave tivesse sido virada dentro de si, liberando uma avalanche de emoções que ela havia enterrado por tanto tempo. O que aconteceu? Ela sussurrou, mais para si mesma do que para Mariana. As perguntas vinham à tona, mas a resposta ainda parecia distante, escondida nas sombras do passado. Mariana, ainda desnuda diante da patroa, sem saber o que fazer ou dizer, sentiu o calor da vergonha tomando conta de seu corpo, mas algo dentro dela também começou a mudar. Ela sentiu que, talvez, aquela dor toda, aquela injustiça que estava vivendo, fosse apenas o começo de algo maior, algo que a levaria, inevitavelmente, a descobrir a verdade sobre sua própria vida. Isabel, agora com um semblante mais sombrio e introspectivo, olhou para Mariana, e algo mudou em seu olhar. Não havia mais desprezo, nem acusação, mas uma sensação de reconhecimento. Como se, por um breve momento, ela tivesse encontrado algo em Mariana que a conectava diretamente ao seu passado perdido. Mas como? Como pode? Você é minha filha, Isabel finalmente perguntou, a voz baixa e trêmula, como se estivesse questionando o impossível. O silêncio na despensa parecia se estender, carregado de um peso inexplicável. E, por um segundo, o mundo todo parecia suspenso, aguardando a resposta que poderia transformar tudo, ou destruir o que restava da vida de ambas. Mariana olhou para Isabel, os olhos marejados, e não sabia o que responder. O que poderia dizer diante de uma acusação tão absurda, de um encontro tão inesperado, mas carregado de uma dor compartilhada? Ela não sabia, mas de alguma forma, ela sentia que aquela resposta estava mais perto do que imaginava. Alguns dias antes da acusação, Isabel, envolta em sua rotina diária, estava caminhando pelo jardim de sua mansão, observando o brilho das flores e o reflexo do sol nas folhas. Era uma manhã como tantas outras, mas tudo mudou quando ela ouviu a voz de seu marido, Pedro, vindo da varanda. Ela parou abruptamente, seus olhos fixos na cena que se desenrolava diante dela. Pedro estava de pé, com um sorriso suave no rosto, conversando com Mariana, a jovem empregada, enquanto ela lhe mostrava um vaso que acabará de arranjar. Você realmente tem talento para isso, Mariana, disse Pedro, com um tom de admiração genuína. É impressionante como consegue deixar tudo tão perfeito. Aquelas palavras, ditas de forma tão simples, atingiram Isabel com a força de um golpe. Ela sentiu o estômago apertar, o calor subir à sua cabeça. Mariana, com sua beleza jovem e sua leveza, estava recebendo elogios, atenção e, pior ainda, estava se destacando de uma forma que Isabel nunca permitiria. O orgulho que Isabel tinha de sua posição, de sua autoridade sobre todos ao seu redor, começou a se desfazer em questão de segundos. Ela sempre fora a dona, a mulher de poder, a matriarca da casa. Mas ali, naquele momento, com a visão de Pedro sorrindo para Mariana, ela sentiu algo que não sabia mais como controlar. O medo de perder sua supremacia, o controle sobre seu marido e sobre a vida que havia construído. Naquele instante, ela se viu em uma crise de ciúmes, misturada com inveja. Mariana, com seu charme natural e seu jeito de conquistar as pessoas, estava, sem saber, desafiando a estabilidade de tudo o que Isabel construíra. A jovem empregada não. Estava apenas roubando a atenção de Pedro, mas também, de certa forma, sua posição de controle sobre o ambiente. Isabel se afastou, tomando cuidado para não ser vista. Seus passos eram pesados, como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando lentamente. Ela não podia permitir que isso acontecesse. Não podia admitir que Mariana, com sua juventude e simplicidade, tomasse algo que ela considerava seu por direito. A obsessão por manter o controle a consumiu. Ela passou os dias seguintes imersa em pensamentos turvos e rancorosos, como se estivesse aguardando o momento certo para dar o golpe final. Não importava mais se o que ela estava planejando era injusto ou cruel. O que importava era restaurar a ordem que ela acreditava ter perdido. A acusação de roubo, então, surgiu como um plano de vingança disfarçado. A joia rara,
Um presente valioso que Pedro havia dado a ela em uma viagem à Europa, se tornou a chave para o plano de Isabel. Se ela conseguisse incriminar Mariana, não apenas se livraria da ameaça que representava sua presença, mas também garantiria que todos ao redor vissem que ela ainda era a dona, a autoridade máxima na casa. Quando Isabel viu a marca no peito de Mariana, tudo mudou. A joia, a acusação, os ciúmes e o medo desapareceram, diluídos em um mar de emoções tão intensas e conflitantes que ela mal conseguia respirar. O mundo ao seu redor começou a girar e, por um instante, ela sentiu como se estivesse prestes a desmaiar, perdendo completamente o controle de si mesma. Aquela marca, tão familiar, a fez congelar. Era o mesmo sinal que ela carregava em seu próprio corpo, a mesma cicatriz que tinha sido tão dolorosamente deixada por sua filha perdida, há tantos anos. A lembrança de sua filha, Ana, e a dor de tê-la perdido em um passado que ela tentará enterrar tão fundo, ressurgiram com força, como um tsunami, invadindo cada pedaço da sua mente. As imagens, os sons, as lembranças da noite em que sua filha foi arrancada de seus braços, vieram à tona como se o tempo não tivesse passado. Isabel se apoiou na mesa próxima, o corpo tremendo de forma incontrolável. Suas mãos estavam geladas e seu coração disparava. A culpa, a dor, a angústia e a raiva se misturaram em um único ponto doloroso, apertando sua garganta. Ela não conseguia mais manter as aparências, não conseguia mais esconder a verdade que havia sido abafada por tantos anos. Mariana não era apenas uma empregada que ela havia tentado humilhar, não era apenas uma jovem que ela queria controlar. Mariana era sua filha, a filha que ela pensou ter perdido para sempre. Isabel sentiu o peso do mundo sobre seus ombros, e o chão pareceu se abrir sob seus pés. Ela não podia acreditar no que estava acontecendo. Aquele momento de revelação, tão insuportavelmente intenso, fez com que toda sua fachada de poder e controle desmoronasse. Com a respiração ofegante, Isabel deixou cair a foto da joia rara que ela havia segurado tão firmemente em suas mãos, agora um símbolo de tudo o que estava errado em sua vida. O grito de dor que ela soltou foi abafado, mas cheio de desespero. Ela mal conseguia enxergar, a visão embaçada pela tempestade de sentimentos que tomavam conta dela. Ela olhou para Mariana, que estava ali, imóvel, com os olhos fixos nela, sem saber o que dizer, o que fazer. Isabel sabia que, naquele momento, nada mais importava. Nenhuma riqueza, nenhum poder, nenhum controle. A verdade estava ali, diante dela, inegável. A vida cruel que ela tivera, a perda de sua filha, e agora a possibilidade de tê-la de volta de uma forma que ela nunca poderia imaginar. O que ela faria agora? Diante dessa constatação avassaladora, Isabel sentiu uma onda de fraqueza tomá-la. Ela estava perdendo o controle de tudo, e o que aconteceu a seguir foi quase automático, um reflexo do choque emocional que a consumiu. Ela caiu de joelhos, incapaz de se manter em pé, os olhos marejados, as mãos tremendo. O choque foi tão forte que ela mal conseguiu formular palavras. Em um suspiro, ela sussurrou: "Preciso do Dr. Hélio." Era o único reflexo racional que ela conseguiu ter naquele momento de tormenta emocional. O Dr. Hélio era mais que um médico da família. Ele era um amigo próximo, alguém em quem Isabel confiava profundamente. Ele havia estado ao seu lado em várias ocasiões difíceis, e agora, ele era a única pessoa em quem ela podia pensar para tentar lidar com a reviravolta que sua vida tomara. Com dificuldade, ela pegou o telefone, as palavras mal saindo da sua boca, e discou o número de Hélio. O tempo parecia ter desacelerado, e Isabel não conseguia pensar claramente. O que ela faria agora? Como explicaria tudo o que estava acontecendo? Como poderia lidar com o fato de que a jovem que ela havia humilhado, a quem havia acusado de roubo, era, na verdade, sua filha perdida? Quando o telefone tocou, Isabel não tinha palavras para dizer, apenas um vazio profundo dentro de si, uma sensação de que sua vida, o que ela acreditava ser sua realidade, estava desmoronando. Ela esperava que o Dr. Hélio chegasse logo, que suas palavras e a presença dele a ancorassem de volta à realidade. Ela sabia que nada seria mais como antes. Isabel permaneceu dias isolada, trancada em seu quarto, enfrentando o turbilhão de lembranças e arrependimentos que a sufocavam. A mansão, antes repleta de uma frieza impenetrável, estava agora envolta em um silêncio inquietante. Cada detalhe da casa parecia lembrá-la de seu passado e da dor que carregava. Mas, ao final de longas horas de reflexão, ela tomou uma decisão firme. Com passos decididos, Isabel atravessou a mansão até o quarto de Mariana. Bateu na porta, e quando a jovem abriu,
Seus olhos se encontraram em um silêncio carregado de significados. Isabel entrou, sentando-se devagar na pequena cadeira do quarto modesto. As palavras lhe faltavam, mas ela sabia que era o momento de abrir seu coração. Ela começou a falar, a voz trêmula, mas determinada. Mariana, eu preciso que você me escute. Preciso te pedir perdão. Mariana, ainda chocada pela revelação recente, sentou-se ao lado dela, ouvindo cada palavra. Isabel contou sobre aquela noite sombria e chuvosa, quando deu à luz sozinha, desamparada e sem saber a quem recorrer. Contou como sua própria família a rejeitara, como o pai a expulsara sem piedade, deixando-a à própria sorte. E finalmente, entre lágrimas, confessou como perdeu a pequena Ana, a bebê que amava profundamente, arrancada de seus braços em um momento de desespero. Mariana segurava as mãos de Isabel enquanto ela falava. Quando a história terminou, Isabel viu lágrimas nos olhos da jovem. Eu sempre me perguntei, Isabel, sobre minhas origens, respondeu Mariana com a voz embargada. Minha infância foi dura. Passei por tantos lugares até que a Dona Teresa, minha mãe de coração, me acolhesse. Se não fosse por ela, não sei se eu estaria viva. Ela me ensinou a ser forte, a lutar, mesmo quando tudo parecia perdido. As duas ficaram em silêncio por um momento, até que Isabel, com uma fragilidade que há muito não sentia, olhou para Mariana e sussurrou. Filha, me perdoe. As palavras foram um bálsamo para Mariana, que a abraçou de forma genuína e calorosa, perdoando-a não apenas pelas palavras, mas pelo sofrimento que ambas haviam suportado. Naquele abraço, sentiram que as dores do passado podiam, enfim, começar a cicatrizar. Depois daquele dia, uma nova vida começou para ambas. Isabel abriu as portas da mansão para Teresa, a mãe adotiva de Mariana, que veio morar com elas. A velha senhora, sempre humilde e cheia de gratidão, encontrou ali um lar onde a dor do passado não mais precisava prevalecer. Isabel cuidou dela com carinho, respeitando o amor e o vínculo que unia as duas. Agora, Mariana, a filha outrora perdida e humilhada, tornava-se a verdadeira senhora daquela linda casa. Sua vida transformada, ela ocupava o espaço com dignidade e amor, sabendo que tudo o que sofrerá a trouxera a este momento. E ao seu lado, Isabel e Teresa, mulheres marcadas pela vida, unidas pelo afeto e pela força que nasceram do sofrimento. A mansão, antes símbolo de frieza e isolamento, tornava-se agora um lugar de acolhimento e de perdão. Isabel, enfim, encontrava a paz que buscava há tanto tempo, ao lado da filha e da mulher que a havia acolhido em seu coração quando ninguém mais o fizera. E assim as mágoas do passado se desfizeram à luz da graça divina, dando lugar a um novo capítulo na vida de Isabel e Mariana. Elas eram duas almas marcadas pela dor, separadas pelo destino e pela crueldade do mundo, mas agora unidas pelo milagre do perdão. O caminho de Isabel fora árduo, pavimentado por escolhas difíceis, erros e perdas irreparáveis. Mariana, por sua vez, carregava feridas invisíveis, cicatrizes deixadas por uma infância de privações e um futuro incerto. Mas ali naquele abraço entre mãe e filha um novo ciclo se iniciava. Porque no final não era o poder, o dinheiro ou o controle que definiam a grandeza de uma vida, mas sim a capacidade de olhar o outro com empatia, de compreender a dor que ambos carregavam e, sobretudo, de perdoar. Na profundidade daquele instante, Isabel descobriu que sua riqueza verdadeira não estava nos tesouros que acumulou ao longo dos anos, mas no amor reencontrado. Mariana, agora senhora daquela casa, compreendia que o amor pode florescer até nos solos mais áridos e que a vida é generosa com aqueles que sabem recomeçar. Quando Teresa, a mulher que cuidara de Mariana como uma mãe, chegou para viver com elas, a mansão antes fria e vazia tornou-se um lar aquecido por 3 gerações de mulheres que cada uma a seu modo enfrentaram o mundo com coragem. Isabel, Mariana e Teresa uniram suas forças, transformando suas dores em compreensão e suas perdas em aprendizado. Porque ao final não são as posses que definem quem somos, mas sim a coragem de encarar nossas falhas, pedir perdão e estender a mão a quem um dia fomos incapazes de acolher. Isabel encontrava a redenção ao ver o sorriso no rosto de Mariana, o reflexo do amor que tanto buscará e que finalmente resplandecia dentro dela. A maior riqueza de todas é saber que, apesar das sombras do passado, há sempre uma chance para a cura. Aquele lar antes imponente e distante agora guardava as lembranças não apenas de uma reconciliação, mas de um amor que ressurgira genuíno, desinteressado e finalmente em paz. Em meio às lágrimas, ambas sabiam que o perdão havia transformado suas vidas. E que de todas as conquistas essa era a mais preciosa, e juntas deram graças aos céus.